Qual foi a Copa do Mundo mais marcante em sua vida? Eu começo. Estados Unidos, 1994. Uma criança cheia de sonhos e perspectivas viu seu país parar para acompanhar aquela que seria a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Logo no show de abertura, os donos da casa mostraram que não estavam para brincadeira. Show da icônica Diana Ross, com direito a mesmo batendo um pênalti para fora com a trave desmanchando. Como não lembrar do golaço do Romeno Raj contra a Colômbia? Ou da linda bicicleta do americano Balboa no jogo entre Colômbia e Estados Unidos? Jogo este cheio de surpresas agradáveis e desagradáveis. A primeira vitória dos Estados Unidos em jogo de Copa do Mundo, a qual acarretaria a eliminação precoce da Colômbia. Como esquecer Romário na velocidade carregando a bola contra dois camaroneses e tocando por baixo na saída do goleiro. Ou o russo Salenko, que se tornou artilheiro da Copa com 6 gols, sendo 5 somente contra Camarões, se tornando recordista com o maior número de gols em uma única partida, recorde que perdura até hoje. Nesse mesmo jogo, outro recorde foi alcançado e dificilmente será batido. A lenda camaronesa Roger Millar se tornou o jogador mais velho a marcar um gol em Copas do Mundo. Um voo para o golaço de cabeça de Martin Dahlin da Suécia, a qual se tornaria uma das sensações da Copa. Romário e o biquinho Salvador para o sofrido empate do Brasil contra a boa equipe sueca. A gigantesca Alemanha, até então atual campeã, disputando sua primeira Copa depois da unificação, vencendo com um gol de Klinsmann a estreante Bolívia de Echeverri. Ou o jogo entre Espanha e Bolívia, o qual ficou marcado pelo único gol de Pep Guardiola e da Bolívia em Copas do Mundo. A virada de Klinsmann contra a Coreia do Sul. A estreante Nigéria de Amokachi atropelando a esperançosa Bulgária. O lendário Maradona comemorando de forma efusiva o golaço contra a Grécia. Ou Cláudio Canidia berrando Diego, Diego, para fazer o segundo gol dele e da Argentina contra a própria Nigéria, a qual seria a última vitória de Maradona em Copas do Mundo. E jamais esqueceremos da icônica cena do próprio Maradona saindo de campo de mãos dadas com a enfermeira americana durante o jogo contra a Nigéria por questões de antidoping. Uma das cenas mais icônicas da história do futebol mundial. Ou da tricampeã Itália, a qual seria vice-campeã da competição, estreando perdendo para a Irlanda. Como não lembrar da própria Itália ganhando da Noruega com 1 a menos, com o gol de Dino Baggio, salvando a mesma de uma eliminação precoce. Ou a classificação mais apertada da história das Copas em um grupo, onde todos terminaram empatados, sendo Itália e Irlanda as classificadas somente por ter um gol a mais que a Noruega. Como esquecer a Bélgica de Perndome, eleito o melhor goleiro da Copa, batendo a Holanda logo na sua estreia. Ou o gol mais bonito da Copa do Mundo, Al Muwairan da Arábia Saudita, arrancando antes do meio-campo, levando toda a defesa belga, só parando nas redes de Perndome. Até que jamais esqueceremos. Um gol contra, uma eliminação e de repente, tiros. Andrés Escobar, 27 anos, zagueiro colombiano, um dos melhores da posição à época, retorna ao seu país após a eliminação na primeira fase da seleção colombiana. 12 tiros friamente narrados com gritos de gol. Andrés Escobar é brutalmente assassinado por um dos cartéis de Medellín a mando dos chefões do crime. Com certeza, o gol contra mais caro da história do futebol mundial. No campo, como sempre deve ser, Estados Unidos pela primeira vez se classifica para as oitavas, eliminando a seleção colombiana. 4 de julho, independência americana. Jamais esqueceremos da festa, do calor escaldante, da cotovelada do Leonardo, da dificuldade brasileira, do arranque do Eugênio Romário. Passa-se o carado para Bebeto, romper a barreira Meola. Classificação brasileira mais do que sofrida. Lembraremos sempre do golaço de Dimitrescu contra a Argentina, do banido Maradona, vendo a sua seleção cair diante da boa seleção romena. A Alemanha das lendas Voller e Klinsmann passando por cima da Bélgica de Perndome. A Bulgária do lendário Stoichkov passando nos pênaltis contra o México do lendário baixinho goleiro Roger Campos. Como não lembrar da insinuante Nigéria despachando a gigante Itália até os 42 do segundo tempo. Quando, enfim, Baggio ressurge na Copa do Mundo. E assim como Paulo Rossi em 82, assume o protagonismo e mostra por que era o melhor do mundo até então. 2 gols em 20 minutos, contando a prorrogação, inclusive um de pênalti, o qual o marcaria pro resto da vida no final desta competição, e a classificação para as quartas finais estava garantida. Vamos não lembrar do pé bailarinho de Romário, ou do embala nenê de Bebeto, ou da bomba de branco contra a Holanda nas quartas, do espanhol Luiz Henrique sangrando depois da cotovelada do italiano Tassotti, de Baggio decidindo novamente no final da partida contra a mesma Espanha. E como não lembrar do golaço de cabeça do búlgaro Letkov contra a Alemanha, despachando até então os atuais campeões em uma virada épica. Jamais esqueceremos a jogada ensaiada da Suécia contra a Romênia, terminando com o golaço de Thomas Brolin. 2 das grandes surpresas da Copa, que protagonizaram um puta jogaço, com um gol para cada lado no tempo normal, e na prorrogação mais 2, novamente um para cada lado.
E nos pênaltis, Suécia se classificaram, graças a um dos melhores goleiros da Copa, a figuraça Thomas Ravelli. Como esquecer dos 2 golaços de Baggio em 15 minutos contra a surpreendente Bulgária? Diferentemente do que aconteceu na Copa inteira, a Itália parte para cima, mata o jogo logo no início. Até aqui, final do primeiro tempo, pênalti para a Bulgária, Stoichkov converte. E assim faz com que a seleção italiana retorne às suas origens, ou seja, recua, chama a Bulgária e passa o segundo tempo inteiro se defendendo. No final, Itália classificada para a sua final depois de 12 anos. Como não ficar em êxtase vendo a seleção brasileira acompanhando a Itália no hotel antes de ir para o jogo contra a Suécia pelas semifinais? Mesmo passado 30 anos, como não torcer para a bola de Romário entrar? Depois de passar por 2 suecos, driblar o goleiro, dar apenas um toque sutil, o zagueiro sueco brota absolutamente do nada e tira a bola, fazendo com que passamos mais raiva ainda com o Mazinho, que pega o rebote e isola a bola. Como não rever as inúmeras chances perdidas pelo Brasil e ficar enlouquecido? Provavelmente o jogo com o qual o Brasil criou mais chances nessa Copa do Mundo. À época, o tempo ia passando e o nervosismo deixando um garoto e sua família desesperados, assim como o Brasil inteiro estava da mesma forma. Até que... Como não lembrar deste voo icônico de Romário, saindo da forma menos esperada, de cabeça, entre os grandalhões suecos. Dessa forma, jamais esqueceremos de Romário balançando a bandeira brasileira, comemorando efusivamente a classificação para a finalíssima, depois de 24 anos. Lembro-me como se fosse hoje, o belo jogo da disputa de terceiro lugar, um belo jogo entre 2 das maiores 3 surpresas da Copa do Mundo, fazendo com que a seleção búlgara, liderada por Stoichkov, ficasse em 4º lugar depois de ser goleada pela equipe sueca, com direito a um golaço do Rastafari Larsson. – 17 de julho de 1994. Lembro-me como se fosse hoje, o local, o ambiente, a maioria das pessoas, até porque tinham muitas, o cheiro, o nervosismo, a tensão, impressionante como a vida nos reserva tantas situações ruins, mas também boas, ótimas, excelentes e muitas vezes até épicas. Aquele garoto, que mal sabia o que vinha pela frente em sua vida, procura um ambiente silencioso, ou melhor, menos barulhento, para poder assistir o jogo. Como é que pode, né? Tudo isso volta à nossa mente mesmo 30 anos depois. E volta com uma força a qual nos faz parecer que foi ontem. Ou melhor, foi hoje. Ou melhor, está acontecendo agora. Agora mesmo, nesse exato momento, nesse exato dia, nessa exata hora, nesse exato minuto, nesse exato segundo. Parece que até estou na sala da casa da minha tia, diante de uma televisão grande de tubo, com mais 7 ou 8 pessoas na mesma sala. Tendo em vista que no quintal deveria ter umas 50 pelo menos. Gritaria, falação, bebedeira, enfim, festa de família italiana, sabe como é, né? O ambiente mais silencioso faz parecer um carnaval embaixo do trem elétrico. Preparado, olhos fixados diante da TV, não poderia perder um segundo sequer dessa grande finalíssima. Ficava de olho fixado na TV, vendo no túnel perfilados uma encarada, uma olhada, um sinal de respeito. Uma cena que iria correr o mundo após o jogo, mostra um sinal de admiração e respeito. E o prenúncio do que viria pela frente. Eis que a bola rola, começa o jogo. O Brasil ataca bem menos do que fez contra a Suécia. Também pudera. Uma final depois de 24 anos. Do outro lado, uma Itália com lendas como Baresi, Maldini, Costa Curta, Dino Baggio, Pagliuca, Massaro, Donadoni, fazia com que o Brasil fizesse um jogo bem mais estudado. Debaixo de um sol de 40 graus da Califórnia, em pleno verão americano, o jogo marcado para o sol de meio-dia mostrou que os americanos entendiam bem de organizar eventos, mas não do esporte em si. O Brasil tem as melhores chances, cria mas não faz. Do outro lado, uma Itália toda estrupiada, com Baresi voltando após 21 dias de uma cirurgia que realizara no menisco durante a própria Copa do Mundo. Um Baggio o qual não tinha condições nem de disputar a Copa, faz um jogo se arrastando em campo. E mesmo assim, fizeram tudo o que podiam fazer naquele jogo. Baresi segurou até onde pôde o poderoso ataque brasileiro. E as 3 boas chances italianas, 2 foram criadas por Baggio. Como não lembrar do Viola, um atacante que por muitos nem teria ido à Copa. Entrou no segundo tempo da prorrogação e foi para cima dos italianos. Com uma vontade, uma convicção a qual, de certa maneira, motivou e até assustou muitos jogadores em campo. Em certa ocasião, Mauro Silva fez o seguinte comentário: nós dentro de campo, exausto, prorrogação, calor infernal. Daí entrou o Viola, com uma vontade, uma coragem, indo para cima dos italianos. Em dado momento até comentamos: caralho, o Viola vai fazer o gol do título. E não somente isso, como esquecer Cafu tabelando com o Bebeto, cruzando rasteiro para Romário, que ao tirar de Maldini acaba tirando do gol. Neste momento, eu e o Brasil inteiro gritamos gols. Com certeza, o gol mais perdido da ilustre carreira do Baixinho. E em um dos últimos lances do jogo, em uma jogada de inteligência, Baggio tabela com o Massaro, mas condições físicas faz com que não tivesse força para finalizar da forma correta. E então termina a prorrogação.
Pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo iria ser decidida nos pênaltis. Imagina uma pessoa, tanto no Brasil, quanto na Itália, ou no Japão, ou na África, na Europa, na Ásia, enfim, no mundo inteiro. Literalmente todos estavam parados diante de uma televisão, assistindo um estádio com mais de 94 mil pessoas presentes, focado em 9 jogadores atravessando o campo com a bola na mão, para diante dos goleiros decidir uma Copa do Mundo. Eis que começa o sofrimento. Aquele garoto, o qual mencionei, estava literalmente colado na televisão. Estava tão perto que até tampava a visão das outras pessoas na sala. E olha que era bem magro para isso. Começam os pênaltis. Como esquecer Baresi isolando mais que Baggio logo na primeira batida. Ou o Márcio Santos, logo na sequência, o nosso melhor batedor nos treinos, muda de lado e bate nas mãos do goleiro Pagliuca. Albertini, o meio do Milan, que perderia o pênalti em 98 contra a França nas quartas de finais, converte para a Itália, abrindo assim e tirando o 0 do placar. Romário, que não treinava os pênaltis, se sente na obrigação de assumir essa responsabilidade, pede para bater e converte o seu, deslocando o goleiro Pagliuca, batendo na trave antes de entrar. O italiano Evani, que bate no meio do gol para o desespero de Galvão Bueno. O lateral branco, um dos crucificados em 86, resolve mudar a batida na hora, ao invés de soltar a sua típica bomba, resolve deslocar o Pagliuca batendo na sua esquerda. E mesmo diante de tanta pressão, de um calor escaldante, eis que surge a genialidade do goleiro Taffarel. Ao invés de ficar pulando, tentando escolher o lado, tentando adivinhar onde queria bater os batedores, simplesmente ele respira, concentra e foca. Espera o batedor decidir o lado e vai na bola. Com isso, pega a péssima batida do atacante Massaro, aquele mesmo que foi campeão na Copa de 82 com a Itália e desta vez não conseguiria seu bicampeonato. Com isso, o Brasil empata em 2-2, tendo uma batida para passar à frente. E Dunga, cumprindo seu papel de capitão, a executa da melhor forma possível. O Brasil passa à frente da seleção italiana nas cobranças dos pênaltis, e a partir de agora, tudo está nas mãos de Taffarel ou nos pés de Baggio. Lembro-me de olhar fixamente na televisão e ter a certeza e o sentimento de que tinha terminado. O Brasil seria tetracampeão mundial. Por ironia do destino, iria terminar nos pés de um daqueles que seria um dos jogadores dos quais mais eu acompanharia ao decorrer da minha infância. Baggio, um dos melhores que vi jogar, o responsável direto pela Itália estar na final da Copa do Mundo de 1994, o qual em toda a carreira perdeu no máximo 3 pênaltis. Bate por cima do gol do Taffarel. O destino foi tão implacável com Baggio que na mesma competição, ele converteu o pênalti nas oitavas de finais contra a Nigéria na prorrogação. Da mesma forma, quis fazer em Taffarel, batendo ao canto direito rasteiro do goleiro. Por a bola pegar por baixo e subir, Baggio, em outras entrevistas, fala que provavelmente foi Senna que puxou a bola para cima. Verdade é que na Itália nunca repudiaram o mesmo por causa do pênalti perdido. Muito pelo contrário, Baggio é amado e aclamado por todos na Itália. Na verdade, até no Brasil, não somente por dar o tetra ao brasileiro, mas por ser um daqueles que é fã de Senna, fã do futebol brasileiro, e tem o respeito mesmo diante do país o qual fez ele chorar sua pior derrota. E a verdade é que jamais esqueceremos. Acabou! 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 É tetra! Brasil tetracampeão do mundo. A conquista de uma Copa do Mundo muda muita coisa, não somente para os jogadores e todos os envolvidos, mas para o país em si. Surge uma nova esperança para o povo. Por mais que não entrasse em campo, as pessoas se sentem parte de todo o processo, de toda a luta, parte da conquista. O Brasil, apesar de sua imensa capacidade, do seu povo tão trabalhador, tão sofrido, tão sem esperança, nunca foi um país de primeiro mundo. Anos 80 e início dos anos 90 foram sofríveis para o povo brasileiro. Inflação gigante, desemprego abundante, confisco da poupança brasileira, impeachment de presidente, mudanças no plano econômico necessário, mas que traziam uma certa incerteza para o futuro do país. Muitos não sabiam o que viria pela frente. E um mês e meio antes do início da Copa do Mundo, um estouro, uma batida e o povo desolado. Perdemos um dos maiores ídolos da nossa história. Com certeza a conquista da Copa de 94 representou muito mais que as outras conquistas, outras Copas, muito mais que o futebol, muito mais que apenas um esporte. O tetracampeonato representou um ressurgimento brasileiro para o mundo, uma retomada na confiança, no fôlego, na autoestima brasileira, no qual andava totalmente judiada. Um país rico em recursos naturais, que tanto produz, mas que não tem 1/1000º em retorno para o povo. Um país de corruptos, bandidos, os quais infelizmente perduram até os dias atuais, viram em uma seleção, em uma Copa do Mundo, uma válvula de escape, uma alegria, um sentimento de felicidade que há muito andava apagado. Aquela seleção que para muitos era retranqueira, jogava feio, não iria ganhar absolutamente nada. Até curioso este fato, pois os europeus falavam justamente o contrário.
Meus nobres seres humanos, essa Copa mudou o rumo da vida de muita gente, inclusive aquele garoto alto para sua idade, mas magrinho, colado diante da televisão de tubo, em uma sala com mais pessoas que o normal, mas menos, muito menos do que o quintal. Saiu correndo em direção mesmo, diante de tanta vibração, euforia, gritaria, choros de emoção. Passou a entender o que era o futebol, o que era o esporte. Vamos passar por momentos pesados em nossas vidas, muitas vezes até incompreensíveis de tão surreais. Mas, muitas dessas vezes, você terá a disciplina, a paixão, a compreensão, o aprendizado, a persistência que adquiriu no esporte ao longo dos anos para continuar sua difícil caminhada. O futebol pode até mudar vidas, mas o esporte salva vidas.